Estamos de volta com a 8ª temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre família. Nessa temporada estamos falando sobre casamentos longevos e a família na maturidade. Hoje eu estou aqui com a Luciana e a Renata, as minhas sócias. Sejam muito bem-vindas. Olá. Obrigada. No Brasil, os casamentos têm durado, em média, 13 anos. E a maioria não chega nem aos 10 anos, segundo o IBGE. O que acontece com o sim depois de décadas de casamento? Quando os filhos saem de casa, as relações mudam e as pessoas ainda ficam casadas. Hoje o papo é dentro de casa. Nós três, especialistas em família, que fazemos o aplicativo Os Nossos, vamos contar dos nossos casamentos. Filhos saindo de casa, décadas se passando e as três continuam casadas, certo? Acho que a gente soma aqui quase 80 anos de casamento. Então a gente vai contar um pouquinho como é que é isso, o que acontece com o decorrer dos anos, enfim, casamentos longevos e família na maturidade. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, vamos começar com a Renata. A Renata está casada com a Teca. Sim. Desde 2012, certo? Desde 2004, e aí nós ficamos juntas em 2004. Em 2012 formalizamos a união estável e mais recentemente, 2 anos atrás, casamos oficialmente, mas a gente considera um casamento desde 2004. Eu queria perguntar para você, uma advogada de família, como é que foram esses anos sem formalizar? Isso te incomodava, não? E parece que depois a Teca que quis formalizar, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, se assinar o papel muda ou não muda, né? Bom, gente, assim, primeiro, sabe aquela história, né? Casa de ferreiro, em casa de ferreiro o espeto é de pau. Então, eu nunca vi necessidade. Sempre foi ela, tanto na união estável quanto depois no casamento, que trouxe a sugestão, né? E assim, eu acho que se eu fosse minha advogada, eu diria, não, tá errado, tem que formalizar, porque é uma questão de segurança e tal. Mas eu tava no lugar de parte, né? Então é aquela coisa assim, mais segurança do que o vínculo que você tem, do que o combinado que você tem, pra quê? Então, a gente fez em 2012 a união estável, e aí pra mim aquilo já era o máximo do ok. E aí o tempo foi passando, eu não achei que pra ela fosse importante casar. Pra mim, não era. Era assim... Meu, que bobagem, né? Porque aí a partir do que já tem a união estável e já tem a segurança que ela entendia que era importante ter, que diferença faz casar, não casar e tal? Aí, mas ela começou a trazer essa sugestão. E eu falei, não, assim, sinceramente, para mim não é relevante, mas se para você é importante, vamos lá, tal. Aí foi muito engraçado. A gente não foi convidada, né? Esse casamento. Não, gente, mas sabe por quê? Assim, não. E outra, eu tenho preguiça. Falei, gente, não vou fazer, sabe, festa, não sei o quê, bababá. Vamos fazer. Tá bom, o caso, mas não. Não, sabe o que a gente fez? Um bolo. E tá ótimo. 6 pessoas em casa. Por quê? Porque é só uma formalização e para não ter que ir no cartório, né? Então, claro, você tem que ir fazer lá os proclamas e tal, mas o cartório veio em casa. Só que aí, eu falei assim, gente, vamos, assim, tá funcionando muito bem, né? Porque isso já era 2024, de 2004 a 2024, 20 anos. Falei, tá funcionando super bem. Não vamos correr o risco de repente, fazer a formalização do casamento numa data que não é muito boa, e que daí vem uma má sorte do universo, sei lá, entendeu? Uma energia ruim. Isso no casamento, né? No casamento. Aí fizemos um mapa astral. Um mapa astral dela, um mapa astral meu, um mapa astral das duas juntas, e também uma seleção de datas datas que eram boas, propensas para manter uniões, entendeu? Aí foi muito interessante, porque tinha uma data específica, que era em maio. Desculpa, o mapa astral, ele responde direitinho isso? O mapa astral fala da sua... Se era um ano bom pra gente casar, né? Pra cada uma. Então, se é um ano propenso... Isso gere mês e dia?
Não, aí você Mas é tem energia. não, aí você tem um estudo paralelo que é, tudo bem, no mapa astral você tem os melhores momentos do seu ano astrológico, mas aí você tem um estudo outro que são das energias do universo, das suas energias, e aí tinha que bater um dia que era um dia bom para mim, um bom para ela e um bom para a humanidade, ano, né? Ai, meu Deus. pro universo. E aí era maio, era o mês do aniversário dela, do meu, não, então E era um vamos mês fazer maio. bom, Era um segundo mês o mapa bom astral. e aí tinha umas datas, tá? Além de ser o mês das noivas. Aí eu acho que era 29 o dia que a gente tinha que era um casar. dia bom. Quando a gente foi no cartório, nesse dia, que era o dia da semana X, não era o dia que o cartório fazia diligências para vir em Pra casa. fora. Então a gente teve que escolher outra data. Daí toca falar de novo com a astróloga para dizer, bom, essa data não pode ser, tem que ser uma data que ainda cai, acho que era terça ou quarta, tinha uma coisa assim. Aí a gente encontrou a E a data. astróloga aprovou? Aí foi 31 de julho. Então e aí era uma data muito boa, inclusive para a humanidade, para paz, para coisas boas, novas e tal. Isso é bem O engraçado. resultado disso é que eu sei que data é essa hoje, porque eu olhei direitinho, porque como mudou para encaixar, eu nunca lembro qual que foi a data e tal. Mas o fato é que uma coisa que estava dando tão certo 20 anos, não podia correr o risco de repente atrair uma energia ruim, então a gente fez isso. Bem. Eu falei, não, o que tá andando certo não pode dar errado. E eu achava, sinceramente, uma bobagem, né, como eu falei, mas você sabe que no fim não é? Né? É uma coisa assim, que você não sei, sentiu é uma assim, de diferente? eu não sei, Lu, eu acho que é uma coisa assim meio etérea, meio do universo, sabe? Uma coisa meio... Mas fez sentido. Fez sentido, mas eu me senti diferente. Você me senti mais importante, me senti Depois mais que formalizou. conectada, o casamento. Que mais legal falar minha conectada. esposa. Embora você minha apresentava esposa. ela como minha esposa já? Não, é porque a Teca, assim, ela não gostava que falava namorada, que ela achava Que era muito pouco. chinfrim. Ela não gostava que falasse companheira, que ela achava que era uma coisa meio de trabalho, ou companheiras, entendeu? Sabe, assim, não. E daí eu falo esposa. E aí ela foi se acostumando também com Então você o falava termo. já esposa. Eu Sim, mas não legitimada. Deve ter sido por isso, eu talvez, não sei, também. eu nem lembro como eu falava. Eu sei que depois do casamento que eu comecei a falar. Minha esposa, minha mulher. E eu acho que foi muito bom no fim, assim, achei que foi muito legal. Você vê uma foto que a gente tem cortando o bolo, assim, super feliz, assim, realmente tem uma energia muito boa, sabe? E ela ficou super feliz também. Interessante. Você sabe que o meu pai dizia uma coisa sobre isso? Porque muita gente fala, é só um papel que você assina, né? Aí meu pai dizia assim, se é só um papel que você assina, vai lá e assina. Mas foi o que eu fiz isso com meu marido. A gente começou a namorar, não querendo mudar, mas porque cabe. Ele falou assim pra mim, a gente começou a namorar, não sei o que, logo vamos, quer morar comigo? Eu falei, ué, mas vamos casar então. Ele falou, pra mim tanto faz, se tanto faz, vamos casar. Ele conta essa história, porque as pessoas falam assim, isso que é casar com a advogada. Falou que tanto faz, ela já me colocou no... Não, e a gente começou a namorar em 2004, daí logo foi morar junto, aí depois fez a união estável e depois casou. Então, e eu acho que pra mim, eu não achava tão relevante isso, porque eu via mais por esse lugar da formalização como uma questão jurídica, burocrática, assim, é para assim, né, no caso dela que ela disse, para te proteger, dadadá. Aí depois que já tinha feito a união estável, eu falava, então daí que não precisa mesmo. Mas depois que eu vivi isso como cônjuge, eu percebi que tem coisas que o direito não alcança, entende? Tem um significado, né? Tem um significado, O ritual tem um significado, tem um simbólico, né? tem uma coisa que a ciência jurídica não alcança. E tudo legal. bem, né? É ótimo que seja muito assim bom. também, né? Mas eu acho que você tem a sensação... A gente que é do direito, a gente sabe que tanto faz, não tem consequências jurídicas, enfim, tem algumas, mas não é muito relevante. Mas eu acho que, às vezes, a história do papel, né, de se assinar, é quase, assim, um compromisso. Embora a união estável você fez por escrito também, mas o casamento, a gente ainda é uma sociedade que fala
do casamento. Então, assinar um papel, às vezes dá uma... Tem um peso, né? Tem um peso e às vezes até uma tranquilidade, sabe? Sim. De dar, tipo assim, eu Não, acho organizei, porque Sim. em tese você nasce, a sociedade já faz, né? Vai namorar, aí namora, casa, né? Então você chegou ali. Lu, agora é com você. 27 anos de casamento, 20 meses de namoro, quase 3 décadas com o Fernando, hein? Bom, vocês atravessaram, imagino que diferentes fases aí do casamento, as filhas cresceram. Como é que é redescobrir o casamento quando as demandas da maternidade mudam e o casamento ganha outra frequência, outra dinâmica. outra dinâmica? Conta pra Outra gente. vibe. Eu casei super rápido com o Fê, né? 20 meses de namoro é pouco. Você na verdade... Não, meu foi mais rápido, papum, Não, mas é que eu acho que chega uma hora que você sabe, assim, quando você encontra a pessoa, você sabe, eu brinco com o Fernando que a gente começou a namorar, 1 mês de namoro, ele falou assim, você quer casar comigo? Eu fiz assim, juro, eu fiz exatamente isso. Ele falou, tô falando sério, eu falei, vamos experimentar um pouco mais, né? Mas, enfim, acho que a gente se encontrou e a gente acho que sabia que ia ficar junto. E, como você falou, é assim, casamento, ele dura porque acho que a gente insiste e reorganiza as histórias, né? Eu e Fernando, hoje, não é aquele casal que casou, né? Que bom. Que bom, porque você vai mudando. É que eu acho que as pessoas às vezes ficam presas naquela história. E você tem que ir evoluindo junto, crescendo junto. E é bastante tempo, 27 anos. As meninas já estão ficando grandes, né? 20, 23. É outra dinâmica. Mas eu acho que o segredo do casamento, que eu gosto de falar para todas as pessoas que estão... Se divorciando no seu escritório. Não, quando eu mando presente de próximo, casamento, né? sabe? Quando eu presente de casamento, eu falo assim, olha, exalte o que é bom e perdoe o que não é. Eu sempre falo isso. Olha só. Eu acho que isso é uma dica boa. E um segredo é assim, eu religiosamente, de 6 em 6 meses, desde o comecinho do casamento, a gente de 6 em 6 meses viaja para algum lugar. Nem que for para Birigui, sabe? Porque... é sair da rotina. Só vocês dois. Né? Porque é sair daquele... Porque, obviamente, que os primeiros anos são incríveis, né? Eu brinquei outro dia com ele, falei assim, quando a gente dormia de conchinha, ele falou, a gente nunca dormiu de conchinha. Por quê? Porque ele tem calor, né? E aí, eu acho que é a forma que você olha para a questão. E tem um episódio que eu acho muito emblemático, que eu acho que eu já contei aqui. Eu uma vez quebrei o pé, e aí, em casa, na verdade, não tem hangman, não é handman, tem handwoman. Sou eu que faço, eu que cuido da pia, do abajur, da fiação, porque Você é uma isso. pessoa, ela é muito boa, né, de coisas manuais, assim. E eu gosto, então eu resolvo. E aí, eu tava com o pé quebrado, ele olhou e falou assim, Lulu, você percebeu que a luz do banheiro tá queimada? Não vai subir no banquinho, hein? Para a fala. Próxima fala. Quando você melhora do pé, se troca. Juro pra vocês que ele falou isso. Então, eu acho que existe... Não, é verdade. Existem 2 tipos de pessoas que podem interpretar isso. E quando ele falou, quando você melhorar, você troca, eu caí na gargalhada, eu falei, como você é bobo. Porque eu poderia falar, o que eu fiz? Puxa, o cara tá preocupado comigo, olha que legal. Ou eu podia ser assim, Que folgado. Ai, que folgado, ele não faz nada. Então, Ou eu então acho... que chato, porque já que não vai trocar, por que vem me atazanar? Só pra me deixar com vontade de subir no banquinho? Percebeu? Então eu acho que esse é o foco que muda nos casamentos. Você precisa... não é dar de poliana, hein? Porque eu não sou poliana. Mas é tirar o melhor, é isso. Exalte o que é bom e perdoe o que não é. E eu conto essa história várias vezes, brincando, mas ela acho que representa muito o relacionamento de 2 pessoas. Porque você pode ser aquela pessoa, o cara não faz nada, o cara não sei o quê, não sei o quê, e reclamenta. Ou você pode falar, puxa, que bacana, né? De novo, não é poliana,
É só uma questão de como que você quer encarar a Como vida. você quer pôr a luz, né? É. E tem a ver com aquilo que a gente estava falando. Que edição você quer fazer? É isso, é isso. Desse filme, né? Desses tantos flashes aí. Você pode fazer uma que só destaca o que é ruim, uma que só destaca o que é bom, uma que traz um pouquinho de cada coisa e do suportável também, entendeu? Porque tudo bem, claro, tem coisas que são insuportáveis, mas, gente, nem tudo é insuportável, né? Não, muito pelo contrário, né? A minha sogra que fala, a gente tá com eles porque quando é bom é muito bom. E é um pouco isso, na verdade, e vice-versa, né? Outra coisa que eu adoro contar é assim, quando você casa e você vai pro apartamento, você põe rede nos apartamentos. No sentido de criança, você então, fala? E aí eu brinco que não é pra criança não cair, é pra gente não jogar a criança, não se jogar, não jogar o marido, porque a gente tem essa vontade, né? A gente tem essa vontade. Só que você tem que organizar, e é como você falou, editar, dar um passo pra trás às vezes, reorganizar. Então, eu acho que é isso, é reorganizar, resgatar o que é bom, o que não for, dar uma descartada. É fácil? Não, você sabe, né, Dora? Você também tá casada há 30 anos. A gente até brincou, né? Como que você aguenta? Não, e a gente também, tirando nós três que somos perfeitas... Como que aguentamos nossos cônjuges? A verdade como que eles nos a gente também tem aguentam, os né? nossos defeitos e, enfim, eu acho que reorganizar, porque não é conceder, sabe? Quando você concede, você tá... Você fica com raiva. Concede, você fica com raiva, cedendo, você tá perdendo alguma coisa. É reorganizar. Vai ter momentos horrorosos? Vai. Lógico que vai. Entender, porque são graus de importância nas coisas, né? Não é ceder no sentido de, assim, se você quiser sempre aquilo que é o que você gostaria, vai ser nunca o que o outro gostaria, porque as pessoas não vão querer a mesma coisa o tempo inteiro, né? Sim. Pode ter convergências, mas também entender, sabe, um pouco mais de relax, né? Agora, e se importar, né? Sim, se porque importar. Também não adianta você ter um casamento que tipo, eu tô casado há 40 anos, tanto faz. Não é tanto faz. Eu acho que eu brinco que eu tenho um friozinho assim na barriga às vezes. Às vezes eu vejo ele acordando todo despenteado e eu falo, como você é lindo. E não meu Deus! Não é de mentira, é gostosinho. Ele tem as coisas chatas? Tem. Eu não, mas... mas essa questão de você repactuar, se apaixonar. Tem admiração ainda, né? E se apaixonar por aquela história, fazer movimentos bacanas e ter projetos juntos. Sim. Então... Você falou uma coisa que eu acho que é uma diferença entre a gente, porque vocês têm filhos, a gente não. E eu acho que os filhos trazem um desafio especial, porque você tem que conciliar aquilo que a gente falou em todas as outras temporadas, né? O casal conjugal, o par parental, e você falou também da reorganização, da repactuação, da reorganização dos combinados. Quando você pensa, Lu, vocês têm 2 filhas, hoje jovens adultas. Quando você pensa, assim, olhando para trás, no caminho que vocês trilharam, primeiro sem filhos, depois com uma filha, depois com 2 filhas e tal. O que você acha que foram os grandes momentos de reorganização, assim, para que vocês não se tornassem só os sócios na criação das meninas e vocês continuassem mantendo essa paixão? Porque a gente ouve a Luciana falar e vê eles juntos, realmente, né? Tem uma coisa, assim, muito pulsante de vocês. O que vocês fizeram ao longo do tempo? Você consegue dar pra gente exemplos de coisas momentos que vocês... Você falou da viagem, por exemplo, que é um ponto. Eu acho que assim... Desculpa, só completando, os sócios, né, é muito comum. O casal conjugal, que aí vira parental e vira sócio. Administram os filhos, cuidam dos filhos, e aí os filhos vão embora, não sobrou casamento. Então, é muito comum isso. Mas você sabe que eu era muito julgada essa história de deixar... A primeira vez que eu viajei, não foi com 6 meses, mas... na verdade, quando minha filha nasceu, a primeira filha, eu fui viajar com 10 meses, ela tinha 10 meses, minha mãe morava fora de São Paulo, eu chamei minha mãe para estar aqui, e aí eu, meu Deus, como que eu vou deixar minha filha, não sei o quê. A gente foi passar um final de semana em Petrópolis, imagina. E eu falava, põe a Marina no telefone,
Meu, isso é tão gostoso, a gente estar junto. Uhum. E aí, quando eu voltei, depois de um mês, eu falei, mãe, vem de novo que eu preciso ir de novo. Porque eu acho que é isso, eu acho que as pessoas esquecem do casal conjugal. E vira só sócio, como você falou. Dá para ficar prestando atenção sobre isso o tempo inteiro? Não dá. Mas tem que lembrar, tem que ter, primeiro, muita parceria, para às vezes você não está concordando, ele está chamando a atenção da sua filha na sua frente, você quer enforcar ele, porque é a sua filha. Você não pode chamar atenção na frente. Ah, eu consigo isso toda vez? Não, muito pelo contrário, já discuti por conta disso. Mas depois que fez isso, olha, não gostei. E não é DR, viu? Porque o meu marido, a gente não tem DR nenhuma. Você quer falar alguma coisa, ele fala, não vou falar. Mas eu acho que é Só isso. Tá, porque isso aqui, ó, é uma coisa importante. Não, é que a verdade é isso, assim, não abandonar os papéis que cada um tem no seu casamento. E também na vida, então, de trabalho. Na vida. Então, dos assim, projetos. quando eu falei as julgadas, né, as crianças eram pequenas, como você consegue viajar? E eu até as pergunto às vezes bastante, como você consegue viajar e deixar as crianças para trás? Gente, não é para trás. É cuidar de outro setor, porque a gente fica empinando pratinhos, né? Sim, Então fica. o casamento é um pratinho bem importante, pelo menos se você quer estar casada. Uhum. Então você tem que ficar lá empinando, então tem que cuidar disso também. E parceria. Tem horas que você quer enforcar? Lógico que tem, né? Mas eu acho que é isso, tentar não esquecer do casal conjugal e ter coisas importantes que essa dupla faz junto, né? A gente brincou aqui, você que corre, ela corre loucamente, é maratonista, ela é incrível. Aí os filhos começaram a correr, até o Gustavo começou a correr. Por quê? Porque não é... Corre, Gus, corre. Não, mas por quê? Porque É um projeto conjunto. isso, e é gostoso estar junto, porque não é às vezes fazendo a mesma coisa, né? Eu que vou pro interior, ele tá lá, a gente sabe onde tá junto, tô na horta, ele tá ali, mas aí você vai almoçar junto. Mas a casa fora é um projeto conjunto de vocês, né? Também, mas eu acho que é isso, você ter coisas olhando pro mesmo lado, então eu acho que é isso. Agora você falou em enforcar, é melhor rifar, porque se você enforcar, as filhas ficam órfãs, sem pai. Então é melhor rifar do que enforcar. Desculpa, gente. Ô Lu, agora eu tenho uma curiosidade. Você é muito falante, né? Não. Muito... Nossa, eu tô chocada com essa revelação, você, gente. assim, Eu vou dar o segredo do meu casamento, o Fernando é surdo do ouvido direito. E é verdade, não é? Porque diz assim, o Fernando é um querido, fofo, muito legal, banana, mas ele é mais tranquilo. Muito né? mais. Você consegue perceber quando ele tá afim de uma quietude, assim? Ou você... Ele vai falar não. Não, mas eu acho que é isso, equilíbrio também, sabe? Eu gosto de brincar que o Fernando não me deixa subir na mesa. Conta a história, vai. Eu vou contar a história. O meu irmão se casou. E aí, o Fernando não gosta muito de festa. Então, toda festa que eu tenho que ir trabalhando, eu quero ficar... Tem sempre uma negociação do tipo, vamos ficar até hora, tem hora pra sair. Porque chega uma hora que ele fala assim, eu não quero mais. E eu falo, eu quero até o final. Eu por mim, eu vou embora junto com os noivos. E ele sabe disso. Poucas vezes eu consegui. Mas do meu irmão, que ele se casou, eu falei, aniversário, casamento do meu irmão, não pode pedir pra ir embora. Já leva o colchonete se Não quiser. pode pedir pra... As meninas eram pequenas, era o maior esquema, porque era no interior. Quem que vai levar as meninas pro hotel? E aí, o Fê já tinha um pacto. Porque é isso, é combinado. Não vamos embora até a hora que eu quiser. Acho que foi a única vez que eu consegui isso. E aí, né, dançava... enfim, aí lá pelas tantas eu já tinha bebido eu estava um pouco alcoolizada, e só estava assim, eu, meu irmão, a noiva, os amigos dele e tal, e aí a hora, eu estava tão entusiasmada, estava tocando uma música que eu gostava, eu ia subir em cima da mesa. E o Fernando, durante a festa, ele ficou lá, dançou um pouquinho, sentou numa poltrona e ficou lá se divertindo, conversando com as pessoas. A hora que eu fui subir na mesa, ele foi do meu lado e falou assim, Lulu, na mesa não. Eu falei, você tem toda a razão. Então,
Essa Eu história é falo ótima. que ele não me deixa subir na mesa. E isso é super importante pra nossa parceria. Sim. Porque eu sou essa pessoa Que sobe na mesa. que posso subir na Sim, mesa. sim. Mas se ele tá junto, eu sei que isso vai desagradar. Então eu também. E não é assim, ele te poda. Não, e é. É um você acordinho que a sabe gente faz. que ele também não te poda no nada. Não é que assim, se ele tá falando é porque realmente tem uma razão de ser. Então também porque não é o cara que tá o tempo inteiro criticando o que você tá fazendo. Não é isso. É quase que uma lucidez, né? Um grilo falante que Isso. surge aqui e fala, na mesa não. Mas eu vou te falar uma coisa, Né? até eu acho assim, ele me deu uma acalmada e eu acho que eu também dei uma Um entusiasmo, agitada nele, porque o Fê é mais parado, ele gosta de umas coisas mais calmas, como você falou, fala baixo. Ele fala às vezes pra mim, fala baixo, isso me deixa louca da vida. Não, gente, Fala o que eu mais falei, baixo. a gente tava com um problema, eu preciso explicar, senão vai parecer que eu mandei você falar baixo, não foi isso. A gente tava com um probleminha do microfone. E aí, eu falei, gente, mas ela também fala tão alto que praticamente não precisa de microfone. Foi isso, entendeu? Tem que dar uma explicação, né? Não, mas a família italiana fala alto, então não tem jeito. Rê, agora com você. Pensando nesses anos todos de casamento, união estável e tudo mais com a Teca, o que você acha que mais mudou em você estando casada com a Teca? Eu acho que eu sou uma pessoa bem diferente da que eu era antes. Não sei o que ela vai achar, né? Nem sei se para melhor ou para pior. Conta pra gente. Mas eu acho que eu sou uma pessoa hoje mais flexível, menos pão, queijo, tudo. Não, eu sou mais light. Eu sou mais do, não é um bom momento, eu acho que eu consigo ler melhor. Eu já, 22 anos depois, você conhece também mais a pessoa, o que agrada, o que não agrada, qual é o melhor momento para falar determinadas coisas. Eu acho que eu sou mais light. E a gente amadurece também, né? E eu acho que aí eu levo isso também para a vida. Então, quando você está disposto a prestar atenção no outro e ler o cenário, ler as situações, você começa a desenvolver isso em todos os cenários da vida. Sem dúvida. No trabalho, com os amigos, então você fica uma pessoa mais observadora e mais disposta a interagir com o outro, não a se impor no outro, né? Eu acho que esse é uma coisa diferente. Muito legal. E eu pensei numa outra coisa agora que não está no roteiro, que é o seguinte. Bom, vocês duas atendendo clientes, fazendo divórcios, pegando os casais em crise ou em final de casamento, né? O que vocês aprenderam nesses anos? Estando casadas, mas cuidando do fim do casamento dos outros. Dora, você tocou num ponto que eu acho que é essencial e acho que me ajuda muito a ser mais paciente, mais compreensiva, porque se atende tantas famílias num conflito, em dor, com umas questões tão, às vezes, muito mais sérias. Então, eu falo que eu faço terapia diária, porque quando você está num cliente novo, escutando a história de um cliente novo, eu fico assim, nossa, como eu sou feliz, nossa, como o Fernando é um máximo, ou nossa, como as nossas filhas tá tudo certo, porque a comparação existe, né, no mundo. Então, e tem muito sofrimento por aí, né? E tem muito sofrimento por aí, né? Então, você começa a ver que tem coisas que não me importam. Que é a história lá do banquinho, né? Meu, ele estava preocupado comigo e tá tudo bem. Não leva para o outro lado. Mas tem gente que é mais negativa. Então, acho que trabalhar com a dor do outro e ver que tem coisas muito mais complexas, com histórias mais profundas, isso ajuda a gente a repensar na própria história, fazer diferente, ou até ouvir um relato que você passou por uma mesma situação e você fala, nossa, deixa eu olhar de uma forma diferente. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Você como mediadora também, né? Sim. E sabe o que eu penso? É o seguinte, a Teca é 18 anos mais velha do que eu. Então, isso poderia ser uma situação dificultador. E não é pra gente. Então, por um lado, porque eu acho que ela tem um espírito jovem e eu tenho uma alma mais velha, que ela sempre fala que eu sou um espírito velho, tenho uma alma velha.
E eu acho que é um privilégio, na minha forma de ver, você poder criar musculatura com histórias que você não viveu, mas que você Perfeito. ouviu, ajudou, tarará. Porque eu sinto que, assim, eu não sou só o resultado daquilo que eu própria vivi, mas todas essas histórias que Impactam. elas me impactam. Então, isso também vai me marcando. E você fica mais experiente mesmo. Então, você sabe aonde vai dar. Porque você Sim. não precisa... você está numa situação, no seu relacionamento, você vê que aquilo foi atravessado, você já viu isso acontecer em outro lugar, então te dá mais lucidez. Eu sim. Talvez nem todo mundo use isso a seu favor, é que eu uso muito. Então eu sinto assim que eu fiquei mais experiente, embora eu tenho 45 anos, um relacionamento de 22, então eu tô falando que dos 23 ao 45, você fala assim, nossa, mas você só viveu com essa pessoa, vive tudo com essa pessoa. Eu vivi com essa pessoa e todos os meus clientes. Então é assim, e aí eu acho que isso assim, gente... Tem um valor, né? Que coisa maravilhosa você aprender com os problemas, os erros e as vidas das outras pessoas, E eu né? acho que até, né, o que a Lu falou, o contrário também. Você falou de pessoas com problemas muito graves, também pessoas se matando por questões tão banais, Sim. que você fala, gente, deixa eu ver se eu tô dando a proporção correta pro que eu tô vivendo, pro que eu tô passando. Porque também tem gente que chega pra se divorciar, assim, por coisas que não são... Quer dizer, não tô julgando, mas que não são tão graves, que poderiam ser administradas, talvez, né? Ou que simplesmente brigam, nem que elas não se divorciem, por questões do dia a dia, que são contrariedades e que faz parte da vida, né? Então, às vezes, falta um pouco de maturidade. Quando a gente olha esses casos, a gente fala, nossa, deixa eu ver se eu tô me posicionando bem. Na minha terapia, né, que eu faço terapia, eu às vezes brincava, eu tô fazendo supervisão dos casos. Mas ela, para obviamente não virar uma supervisão, ela falou, mas por que te tocou isso? E aí você traz pra sua realidade, porque você fica mais sensível com um caso, fica mais sensível com outro. Mas por quê? Porque a história que você tá vivendo, que aquelas outras pessoas estão vivendo, que o mundo tá vivendo, então mexe muito com a gente, né? Porque é uma relação intensa de problemas ou conflitos intensos dessas pessoas. Então, eu acho que a gente aprende muito com essas histórias. Você conta você agora. Peraí, Desculpa. vou só falar uma coisa antes, que aí eu acho que é um ponto que muito legal, que é assim, quando você recebe as pessoas, tanto na mediação quanto no escritório, enfim, você vê que em grande parte, para não dizer todos, a comunicação é um ponto. É o ponto. E aí você fala, cara, eu tenho que cuidar da minha comunicação. Sim. Seja ouvindo, estando mais efetivamente curiosa, atenta, genuinamente ativa ali naquela da escuta ativa e tarará, mas também cuidando para falar e expor as suas coisas de um jeito que o outro entenda. Não simplesmente, eu falei. Então, não, é sua responsabilidade também fazer com que o outro consiga entender. E se você sabe que a pessoa tem dificuldade para entender determinadas coisas, você vai ter que fazer de outro jeito. Então, eu acho que também a nossa profissão, e no meu caso foi assim, me trouxe a atenção para a comunicação. E aí eu acho que eu também consegui me tornar uma pessoa com uma comunicação melhor também. Eu acho, antes de devolver a pergunta para você, que você não vai escapar dessa, eu acho que falta... o mundo está muito corrido, muito rápido, muito acelerado. E a gente falta momentos de contemplação, assim, de você parar e olhar o outro, olhar uma cena. Eu tô assistindo uma série bem água com açúcar na Netflix, que hoje teve uma cena dessa, que a pessoa chama e fala assim, olha só, a gente às vezes tem que parar para olhar e apreciar aquele pequeno momento e fazer daquilo, tipo, que dá essa satisfação mesmo, né, de plenitude. Eu gosto de falar assim, ai, obrigada, que delícia. E sentir isso, que as pessoas não estão sentindo isso. Tá todo mundo na velocidade, quer resolver. E por isso que talvez muitos casamentos acabem logo, porque a pessoa quer se livrar, ela não quer lidar com o problema. Sim. E é
uma questão. E dedicar energia, tempo, atenção, né? Que nem tudo é. É isso, não dá para comer bolo cru. Se você tirar o bolo antes do tempo, ele vai embatumar. Embatumar. Embatumar, olha que chique. Gente, mas é uma pessoa muito, falar, né? muito caseira, muito caseira, né? Então, mas é isso. E aí eu acho que as pessoas não têm o tempo, resiliência, a paciência. cura, né? De poder aproveitar aquele momento. Mas então, vamos voltar a você, dona Dora, você não escapa. Qual é a pergunta? Não, você como mediadora, você também acha que isso... Não. Porque, vamos falar o seguinte, a Dora, para melhorar a situação, ela tem 3 filhos e um cachorro. Então, é mais gente para cuidar. Como que você deu conta? Então agora vamos jogar pergunta pra ela. Não só como mediadora, mas que assim, a gente já contou nossa história e não dá pra você sair daqui sem contar a sua também, né? Então, de tudo que a gente... Vamos fazer 3 em 1 para ela. Fale da sua história... Conte do seu como que dura tanto e se a mediação impacta na sua vida. De tudo que você ouviu da gente, como é que você, da sua perspectiva agora, o que você traz para essa roda não de vai conversa? contar ao vivo que você está se divorciando, hein? Já pensou? Então eu tô me divorciando. Brincadeira, corta esse. E ele não sabe. Sobre a mediação. Eu acho que tem um aprendizado gigantesco, como vocês falaram, e é um privilégio, né? Ouvir as histórias e aprender com elas. Aliás, o Gustavo fala, sempre no final do dia, quando eu fazia muita mediação, ele falava, não acredito que você ganha para escutar as pessoas, essas histórias incríveis, né? Tipo, isso é um privilégio mesmo, e é um privilégio participar dessas histórias e aprender, porque são situações de família e todo mundo tem uma família. Mesmo que você não seja casado, você tem pais, enfim. Então, assim, é um aprendizado muito grande. Eu acho que, para mim, o que fica sempre mais na minha cabeça são 2 coisas. Uma é a dinâmica do casal nas pequenas coisas, e aí a principal coisa que não é pequena, mas que está muito presente, é o não dito. O que as pessoas não falam, e passa-se anos e anos e anos, ou alguém falou e o outro não escutou, e aquilo vai voltar, e aquilo era muito importante, e aquilo se soma com outras coisas da vida, e aquilo destrói um casamento nesse efeito cascata. O não dito é o que mais me marca em todas as histórias. Porque como eu ouço as pessoas individualmente, isso vem em cálculos, né, que a gente fala na mediação. O que não foi dito para outra pessoa. Quer dizer, a pessoa muitas vezes chega na mediação, ela não tem essa clareza que ela não falou, mas ela me fala e eu pergunto, a outra pessoa sabe disso? A outra pessoa... alguma coisa que incomodou, enfim. Então, o não dito é muito forte. Então, eu fico, será que eu estou dizendo tudo que eu preciso? Ou, pelo menos, manifestando, não precisa ser uma DR, né? Colocando para o outro, apresentando, enfim. É que, às vezes, você precisa falar claramente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo muito. E falo de verdade. Olha, a gente precisa falar sobre tal coisa, não sei o quê, papapá. Porque não é uma DR, mas e não é que assim, falar para querer uma resposta. É ter clareza de que o outro entendeu aquilo. Eu acho super importante. Eu falo muito. Eu acho que às vezes pequenos incômodos, mas falar. Então, o não dito é uma coisa que me marca muito, esse é um ponto. E o segundo, ouvindo os clientes em mediação, é quando que o casamento começa a acabar. Isso para mim... essa narrativa que eu amo escutar, recuperar essa história, como começou o fim. E então, a que sinais a gente tem que ficar atento para ver se isso está acabando? Porque nenhum casamento, ou raramente um casamento acaba da noite pro dia. Tudo bem, pode haver uma traição, um fato mas extraordinário, mas isso é exceção. Em geral, os casamentos vêm acabando, né? E quando começa esse fim... Isso para mim é fascinante do ponto de vista que não é meu casamento, de né? um estudo. De estudo, de escutar os casos, que é quais foram os sinais. Então eu sempre, nos primeiros atendimentos, eu volto na história das pessoas para tentar recuperar. Se isso for uma questão, se o fim do casamento está sendo discutido, porque às vezes passaram anos e ninguém nem quer saber mais porque acabou. Mas enfim, quando chega para se divorciar ou logo após, quando que isso começou a acabar, quais foram os sinais do que a gente desistiu? Do que a gente abriu mão? O que a gente não falou? E aí, quais são as características desse fim de casamento que pode ser por anos, às vezes? Isso, para mim, é fascinante e é um aprendizado, né? Então, assim,
olhar no espelho também e falar, será que eu tô nessa situação? Será que eu tô vivendo isso? Pequenas coisas que vão se somando e que acabam com o casamento, né? Hoje daria para fazer um livro sobre Sim, como que o seria casamento muito acaba. legal. Você tem uma coisa que a gente não tem, que você, em geral, ouve as pessoas, todas as envolvidas, Sim. né? A gente tá, normalmente, De um em grande lado. parte, Eu não sou uma- escutando só uma narrativa, né? Uma das verdades. Ah, e aí deve ficar claro para você se as narrativas deles são convergentes ou se o casamento para cada um começou a acabar em um momento diferente por uma razão diferente. Você sabe que o mais fascinante de ouvir as duas pessoas separadamente, né, é que o que um fala não é o que o outro escuta. Uhum. Isso é o grande ponto do conflito. Que vem a comunicação, que é uma que você Então, até fala, o mas outro o problema ouve, é mas que- não escuta e não fala e não É que, vem, na né? verdade, a interpretação vem de quem escuta, não de quem fala. Mas todo mundo que fala supõe... Porque não checou o que o outro, se o outro entendeu o que você falou Ah, também. não, sim, mas aí você tá num nível de comunicação master, top, né? Aí você tá mediadora. Então, todo mundo pressupõe que a outra pessoa interpretou conforme eu queria, conforme eu imaginava. Isso raramente acontece, e aí já começa a primeira quebra. O que mais me choca é quando você escuta, que eu já escutei várias vezes, eu nunca fui feliz. Você já escutou isso? Gente, mas aí você ficou X mil anos e nunca foi feliz? Aí Pelo vai amor a de minha Deus, pergunta, né? Como nunca foi feliz? A gente tem que ter sempre a opção de querer ser feliz. Então eu acho que também é uma questão essa. Eu estou escolhendo ser feliz, estou escolhendo estar nesse relacionamento. Mas você sabe o que em geral significa isso? Eu nunca fui feliz? Ah. A pessoa tá alavancada numa situação, por exemplo, uma traição, e aí ela pega aquilo Põe e um ela holofote? Ela ela reolha, contamina ela- todo o resto com aquilo. Ela faz uma nova edição por aquela lente. Exatamente. Entendi. Aquela situação contamina tudo. Então ela já nem lembra de quando ela foi feliz, Uhum. porque tá Ai, que tudo tristeza, contaminado. né? É que às mas- vezes é uma situação traumática, né? Assim, grave, quero dizer, né? E aí contamina e ela não vê mais o resto. Ela nem se lembra de que já teve um momento de felicidade. Porque a mente é assim. Tristeza, Inclusive, né? não, e além do que, ela preenche lacunas. Que também é esse negócio. Por exemplo, você não lembra uma coisa. Você vai tentando, você vai preencher, a sua mente vai preenchendo as lacunas com as coisas Pro bem que fazem e pro sentido. mal, né? Pro bem e pro mal. Então, sabe, a pessoa começa a, por exemplo, aquilo que eu achei que eu não estava entendendo muito bem, agora faz sentido, porque ele estava ou ela estava, não sei o quê, e às vezes não tem nada a ver, né? Agora, tem uma coisa que você falou que eu achei, gente, é muito tocante isso, que é do que desistimos. Ah, sim. Tem muitas desistências no casamento, gente. Você, às vezes, quando desiste, você não consegue nem perceber o Sim. quanto aquilo é importante para você. Sim. E as mulheres, principalmente, desistem mais que os homens. E desistem Também porque achando que estamos tudo bem. exaustas. Desiste, mas Vamos desiste desistindo. porque, tudo bem, mas você também desistiu apressadamente de algum plano, de alguma coisa, e chega um momento que aquilo tá pesando para você. A gente vai desistindo, sim, pelo caminho. E tem que ficar atento. Respondi suas perguntas, Luciana Grimber. Não, 3 filhos e um cachorro, como que dá conta? Não é 3 filhos e um cachorro. 3 filhos, um cachorro e um maridão. Não, e um cachorro, só que o cachorro é um neto, na verdade. O cachorro é dos Fofo. filhos, né? Eu só sou avó de cachorro, eu não sou mãe. Tá. Como que eu dou conta? Não sei, eu sou super focada, eu não perco tempo com nada, eu acordo às 5h30 da manhã. E tem uma que também é aquela coisa assim, né? Fazendo o melhor que você pode, não necessariamente é perfeito. Não, você mas vai também fazendo assim, um pouco, não entendeu? encaixo nenhum extra. Minha vida não tem nenhum extra. Eu acordo, vou correr, trabalho, volto. Nada. Nada à noite. Dança Como também. É. A pessoa é incrível. Não, mas é foco, não cabe mais nada. Nada. Almoça com a gente de vez em quando. Tá vendo? É isso, Mas a gente acha que vai ficando melhor. também acho. Eu acho que a gente fica... Eu não perco tempo com bobagem, essa é a verdade. Isso é sabe? muito bom, Eu não muito perco bom. tempo com bobagem. Eu entro em rede social? Claro que eu entro, mas assim, é rápido.
Então, mas assim, é que assim, sabe, eu gosto de fazer uma seguinte analogia. e também eu dou uma simplificada na vida. Sim, a bobagem também não vou ficar discutindo coisa boba, sabe assim? Não, um e assim, pouco- simplificar, sabe? As coisas do dia a dia, as coisas da casa. O ideal seria... Não, gente, às vezes muitas vezes o ideal não dá, gasta muito tempo, é muito trabalhoso. Então, eu dou uma enxugada nas coisas do dia a dia para conseguir trabalhar e cuidar do que é mais importante. E eu acho que uma coisa também que eu gosto de falar é assim, é criticar o replay é muito fácil quando você está numa outra situação, né? Mas eu gosto de fazer a seguinte analogia. Quando você vê foto sua antiga, você fala assim, nossa, como que eu tinha esse cabelo? Hoje o foco é o cabelo. Né? Não, mas é porque na época era bom, Sim. né? Na época tava tudo certo, ninguém tava com aquele cabelo, só que a gente vai olhando com outra lente, como você falou, editando as coisas. Então, quando fala... eu acho que eu falei isso aqui uma vez também. Tava conversando com uma menina, a gente foi fazer uma trilha, e ela falou assim, nossa, né, você tem tantos anos de casada, qual que é o melhor momento da sua vida, do seu casamento? Eu falei, agora. Aí ela falou, agora? Eu falei, porque tá tudo bem, agora tá tudo bem. Eu tive vários momentos, mas aqui tá tudo bem. E eu acho que é isso que eu falei um pouquinho antes. Curtir o que você tá vivendo. E não ficar criticando o replay, a amargura. Mas isso é aquela história. Comunicação, estudo, yoga, respiração. Joia. Agora um bate-bola para acabar. Sim. Tá bom. Renata, casar no papel depois de 20 anos dá mais frio na barriga do que no primeiro ano? Olha, eu não sei se mais frio, mas dá uma emoção, assim, diferente. Eu acho que dá um refresh. Então, dá uma reanimada. Recomendo. Luciana, o Fernando de 27 anos atrás reclamaria de alguma mania sua de hoje ou ficou mais fácil de conviver? Que nem aquela música que fala panela velha que faz comida boa. Eu acho que eu tô nesse momento. Melhor do que nunca. Eu tô me gostando agora. Então tem muita coisa que ele criticaria, mas tá tudo bem. Que bom. Uma mania do Fernando ou da Teca que vocês aprenderam a amar ou pelo menos ignorar depois de 2 décadas? Posso falar? Pode, porque eu não sei. É assim, Tô amar, perfeitinho, não amo essa mania e também tô aprendendo a lidar com ela. A resposta dela sempre, a primeira é não. Tudo que você falar é não. Não. Aí 2 minutos depois ela... E assim, me irrita muito, mas tô no caminho. Agora, você falando nisso, eu pensei numa. Ele gosta de usar a palavra assim, a gente não comprou o queijo branco, né? Primeiro a gente quem, amigo? Isso me irrita de um grau. Quem você não comprou A o queijo? gente não, amigo. Isso me irrita desde sempre, mas ou talvez... Mas é só porque não fez ou para as coisas que fez também ele usa isso? A gente fez tal coisa, a gente trouxe, não sei o quê. É só pelo que não fez. É só pelo... Quando ele usa a gente, querendo falar, eu fico louca. Dividir responsabilidade. Ou me testando assim... Até às vezes quando ele usa o você, né? Você não trouxe água de coco, né? Não, você me subestima, amigo. Lógico que trouxe. Caraca! Mas às vezes não trago. Aí ele brinca, fala, então vou te trancar fora da varanda. Aí eu falo, não vai trocar. E aí a gente faz piada. Acho que a gente brinca. Vocês são brincalhões, A gente é brincalhão nesse sentido. Tá bom, você não vai rifar. Mas ele quer me trancar fora da varanda. Não conseguiu. Ele fala, tá frio, eu vou te trancar lá fora da varanda. Imagina o barulho que vai ser, a pessoa... O aplicativo Os Nossos existiria se vocês duas tivessem casamento de comercial de margarina? Lógico que não. Bom, nosso tempo acabou. Tá. Já contamos tudo aqui hoje. Tudo nada, vamos fazer mais uma sessão. Muito bom, foi muito bom. A gente volta depois falando mais sobre casamentos longevos. Sim. E família na maturidade. Fiquem com a gente, sigam a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Baixe o app Os Nossos e até a próxima.
Até.